Vamos ler Mateus capítulo 13. Evangelho de Mateus capítulo 13. Os irmãos estão estranhando, não está a mesinha aqui. Olha, cadê a mesinha, né? A gente muda as coisas. A multimídia está horrorizada ali. Não vai ter nenhum ponto hoje. Cadê os pontos? Cadê as imagens? Então vai cair o mundo, o céu vai cair, que não tem ponto hoje. Calma, que a gente não está preso a nada, né? Vamos para o livro de Mateus. Encontraram aí, sim ou não? Hã? Amém? Tem que falar amém, igual crente, né? Senão o pessoal não responde direito, Isaac, também. Ok. Misericórdia, não achou ainda, então, ali. Então, vamos esperar. Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Quem descansou bastante nesse fim de semana, ou vai descansar amanhã ainda, né? Feriado aí para amanhã. É dia do trabalho, mas a gente não trabalha, né? Mas alguns têm que trabalhar, né? Senão... Encontraram agora, sim ou não? Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Claro? Entendemos?
Então, amém, terminamos. Terminamos de fazer a leitura bíblica. Gente, fechando esse mês de abril, que a gente falou bastante a respeito da Páscoa, do que Jesus fez por nós, da obra de Jesus em nosso favor. Tivemos no segundo domingo, né, o nosso musical de Páscoa. Eu sempre que eu falo a palavra musical, já vem quase musical de Natal. Eu tenho que me... musical de Páscoa. Né? Tivemos o nosso musical de Páscoa, vimos tudo que Jesus fez por nós de forma encenada, né? E nós conhecemos a palavra de Deus, temos ouvido tantas vezes, mas focando mais nesse mês, tudo que nós ouvimos falar do que Jesus fez por nós, ok? Hoje, quem sabe vamos falar um pouquinho e o que nós vamos fazer com respeito ao que Jesus fez por nós. Olhar um pouquinho para nós, amém, o sinal do céu, viu? Hoje vamos olhar para nós, e nós, o que vamos fazer com tudo que Jesus fez por nós? Por que falar em parábolas nesse texto? E esse texto vem queimando meu coração, e eu me esforcei para não anotar nada, falei, vou me libertar de qualquer coisa, de qualquer ponto, de qualquer tema. Porque, da mesma forma como Jesus, nesse momento que começou a falar por parábolas, por que a palavra parábola, né, dentro do seu original ali, é o sentido quando pega algo ao lado, pega um exemplo, para poder exemplificar alguma coisa, pega uma coisa aqui para poder exemplificar, né? Mas é interessante que o momento que Jesus, dentro do seu ministério, começou a falar por parábolas. Por quê? Na leitura que nós fizemos agora, nós vimos o próprio Senhor Jesus dando explicação por isso. O que os comentaristas, os estudiosos vão mostrar, e também está no texto bíblico aqui, é que Jesus começou a fazer um teste com os seus ouvintes. Tipo assim, joia, pregamos todo esse tempo de ministério, caminhamos tudo, eles ouviram, viram, têm experimentado do ministério, da minha palavra. Agora é o seguinte, vamos ver quem de fato se decidiu, quem de fato quer andar comigo, quem de fato quer viver minha vontade. Quando Jesus começou a falar por parábolas no seu ministério, ele começou a testar os seus ouvintes. Até os discípulos, né, a gente viu, mestre, por que o Senhor está falando por parábola agora? Além dessa questão de exemplificar, é também essa coisa de testar, ver se nós realmente estamos tendo esse interesse pela palavra. E no versículo 15 que nós lemos, ele é muito característico, né? Quando ele fala um desses motivos, né, onde Jesus praticamente resume aqui, ele diz, pois o coração deste povo se tornou insensível. O coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, assim por diante. Então Jesus começou a contar histórias sobre o reino de Deus, através de parábolas. E aqueles interessados, que não entendiam completamente tudo, até porque Jesus usou parábolas, né, usando alguns exemplos, o que acontecia no final das suas preleções, dos seus ensinos, eles se aproximavam de Jesus, como nós lemos os próprios discípulos fazendo isso, se aproximavam de Jesus e queriam entender, mestre, o que significa? Tudo bem, gente?